Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu, eu sou dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os orixás na Umbanda. No vídeo anterior, que está o link aí em cima no card, nós falamos sobre o que são orixás, sobre conceitos, origem e definição de orixás. Agora vamos para a vinheta. Retornando da vinheta, o título desse vídeo é Os Orixás na Umbanda. Eu tenho como objetivo nesse vídeo fazer algumas diferenciações entre o culto do orixá realizado na Umbanda e o culto dos orixás realizado na nação, né? Nos cultos de nação, que são o Batuque e o Candomblé. Tá? Então a gente já começa falando o seguinte: eu não sou o dono da verdade, tá? Eu só respondo pelo segmento que eu pratico aqui na minha casa. E a Umbanda, ela é muito diversificada, então a gente tem vários tipos de Umbanda. A gente tem Umbanda branca, a gente tem Umbanda de raiz, a gente tem Umbanda sagrada, Umbanda molocô, Umbanda trançada, Umbanda esotérica. Tá? O que eu vou falar aqui é a minha visão e referente em cima daquilo que eu aprendi no meu segmento, tá? Nesse segmento de Umbanda que eu cultuo aqui na tenda de caridade Caboclo Pedra Branca. Então, assim, uma coisa importante para a gente saber, que a gente precisa saber, é que o orixá na Umbanda, ele não é cultuado igualmente na nação, tá? Em primeiro lugar, na nação, o assentamento de um orixá, ele precisa de um sacrifício de sangue, tá? De um sangue de um animal. Na Umbanda, não. Na Umbanda se faz um assentamento do orixá no ori do iniciante, né? Do médio iniciante, sem necessidade de sacrifícios, né? De sacrifícios de animais. De achorô, como falam aqui no sul, ou de menga, tá? Então, o assentamento na Umbanda dos orixás ele é feito com ervas e outros elementos, mas nunca, né, pelo menos nesse segmento que eu tenho aqui, que eu cultuo aqui, a gente não usa sangue, a gente não faz sacrifícios de animais. Essa é uma diferença que tem que ficar bem clara, tá? Porque se tratam de duas religiões diferentes, tá? Uma outra coisa que eu acho importante é assim, ó. Gente, orixá, como eu já falei lá naquele outro vídeo, né, que eu coloquei ali no card, no início desse vídeo, tá? Orixás não são entidades negativas, tá, gente? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Nenhum orixá que se cultua na Umbanda, tá? E acredito que até na nação e no Candomblé, eles não são entidades negativas, tá? E existe outras nomenclaturas para orixás, né, negativos ou espíritos negativos, que o pessoal chama de quê? De Ajogum, tá? Eu vou botar aí um nome no lado aí, em algum canto. O que é o Ajogum? O Ajogum, segundo a lenda, o sistema Yorubá, vou falar sistema, né, um sistema de crenças, tá? O Ajogum é um espírito negativo que tem o objetivo de provocar o sofrimento dos seres humanos, tá? Então, orixá é orixá, tá, gente? Ajogum é Ajogum. Então, não tem como dizer assim, que a Inhansã é um orixá negativo, que Ogum é um orixá negativo, né? Que o Exu é um orixá negativo. Não. Isso, se a pessoa pegar e ler profundamente, conhecer, ler, estudar de fato mesmo, de verdade, ela vai ver que não existe esse tipo de relação. Isso aí não existe, tá? O que foi colocado
foi incrementos de algumas pessoas que não têm conhecimento, tá? Então algumas pessoas que não têm conhecimento, talvez sem querer, introduziram essa ideia de orixá negativo, mas não existe, tá? Orixá é orixá, né? Quando o orixá, né, entre aspas, se torna negativo, ele é uma entidade negativa, ele ganha o nome de Ajogum, tá? O que são os Ajoguns? São espíritos negativos que têm o objetivo de provocar o sofrimento do ser humano. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que colocar isso na cabeça e deixar... Não existe orixá negativo. Existe Ajoguns, tá? E nenhum orixá na Umbanda que a gente cultua, ele é negativo, tá? A Umbanda não cultua Ajoguns, tá? Eu não sei se é a nação, eu não conheço a nação, então eu não posso, como eu falei para vocês, não posso falar por um culto, por uma religião que eu não conheço, tá? Eu acredito que a nação, que o candomblé não cultua Ajoguns. Então, eu vou dar um exemplo, assim, são vários Ajoguns, tá? Assim como a gente tem vários orixás, a gente tem vários Ajoguns, tá? Então, a gente tem orixá Ogum, Xangô, tem Iemanjá, tá? O Iemonjá, tem Oxum, tem Oxóssi, né? Tem o Odé, que é o mesmo Oxóssi aqui no sul, tá? O Baluaê, que é o mesmo Xapanã, aqui no sul, tá? Muda a nação, mas o orixá é o mesmo. Então, assim como a gente tem vários orixás, a gente tem vários Ajoguns. Um Ajogum, tá? Que algumas pessoas consideram orixá negativo, mas ele é um Ajogum, é Iku, que é o orixá, ou seja, que é o Ajogum da morte, tá? Então, quais as características de Iku, tá? Eu acho que eu vou colocar aí no lado como é que se escreve Iku, tá? Iku tem como finalidade reduzir a vida dos seres humanos. E esse é um Ajogum, tá? Que algumas pessoas que não têm conhecimento, que não têm leitura, tá? Não conhecem a história, as lendas, todo o sistema Yorubá, tá? Da religião, então dizem que são orixás negativas. Não existe isso. Não existe isso, tá, gente? São Ajoguns, tá? Um outro Ajogum, tá? São vários Ajoguns. Se vocês quiserem, eu posso fazer até um vídeo falando sobre esses Ajoguns, que são o que seriam os obsessores, tá? Dentro da doutrina kardecista, dentro da doutrina de Umbanda. Então, os Ajoguns são os obsessores. Então, tu tem o Ajogum Arum, tá? Esse é o nome de um Ajogum que ele tem por objetivo destruir o homem através da doença. Significa a doença. Isso no sistema Yorubá, no sistema de crenças Yorubá, tá? Tem outros tantos Ajoguns, né, que representam características negativas. Então, não existe orixá negativo. Quem quiser pegar e se aprofundar, ler mesmo de verdade, estudar de verdade, vai ver que não existe orixá negativo, tá, gente? Então, assim, ó, a ideia que a gente tem, que a gente na Umbanda tem de orixá, ela é bem diferente da nação, tá? É bem diferente, por quê? Porque para nós, o orixá, ele não está relacionado às lendas, aquelas lendas que caracterizam o orixá como uma entidade negativa, tá? Para a Umbanda e para várias pessoas, até de outras religiões mesmo, do candomblé, da nação, do batuque, a lenda, o que são as lendas? São formas que os líderes religiosos, tá? Que os babas, né? Que os babalorixás utilizavam para passar um ensinamento pro seu povo, tá? Então, tem várias lendas. E aí, nessas lendas, eles colocam histórias, eles citam histórias onde os orixás fizeram coisas, tá? Erradas, tá? Os orixás fizeram coisas erradas, se arrependeram e voltaram, como eu posso dizer assim, sendo mais simplista possível, voltaram para o caminho do bem, tá? Então, assim, ó, uma das lendas que a maioria das pessoas conhece, tá? Eu não vou ficar falando lenda por lenda, posso até fazer vários vídeos sobre isso aí, tá? Mas hoje eu vou dar só um exemplo, que é a lenda de Ogum Onirê, tá? O que quer dizer Ogum Onirê, tá? Ogum Onirê é o Ogum rei de Irê. Então, Ogum Onirê é o Ogum rei de Irê, tá? Irê é a cidade
onde Ogum reinava. Então, a lenda conta que Ogum, tá? Esse é o ancestral ilustre, tá, gente? Tá? Eu considero assim, Ogum ancestral ilustre, tá? Então, a gente já vai começar a fazer essas diferenciações aqui. Que já é mais uma diferença do orixá pela Umbanda e orixá pela nação. Então, aquele Ogum ancestral ilustre que viveu na África, ele era um guerreiro, tá? Isso é uma lenda, tá? Ele conquistou uma cidade chamada Irê, então ele foi lá, conquistou, lutou com o seu exército, tá? Com os homens, os guerreiros que seguiam ele, e matou os soldados dessa cidade. E matou o rei dessa cidade, tá? O que ele fez? Ele tinha um filho, tá? E ele entregou o trono dessa cidade para o filho dele. Ele matou o rei, destituiu o rei e entregou o trono para o seu filho, tá? Aí Ogum ficou cansado de ficar ali parado, tá? E aí nessas lendas a gente nota algumas características, arquétipos dos orixás e dos seus filhos, tá? Arquétipos. Então, arquétipos dos orixás positivos, tá? Orixá não tem arquétipo negativo. Quem tem qualidades negativas são os filhos dos orixás. Isso é Umbanda, tá? Se na nação é diferente, a nação é a nação, Candomblé é Candomblé, são cultos totalmente diferentes, tá? Umbanda é Umbanda, tá? Não tem nada a ver com o culto aos orixás que se faz no Candomblé e na nação. São coisas diferentes. Aí o que aconteceu? Ogum, né? O Ogum ancestral ilustre, ele ficou cansado, né? Ogum não queria ficar parado ali. Então ele continuou a sua jornada de conquista, tá? Ele pegou lá alguns guerreiros, tá? E montou o seu cavalo e foi conquistar novas terras, tá? Aí passou-se muitos anos, tá? Isso é a lenda de Ogum Onirê, que algumas pessoas ficam falando aí algumas coisas que não tem nada a ver, tá? Essa é a lenda Ogum Onirê, que tem um ensinamento, tem uma mensagem positiva em cima dessa lenda aí. Aí o Ogum ficou não sei quantos anos, 30, 40 anos fora, tá? Conquistando e lutando e etc, tá? Aí chegou um momento, depois de 20, 30 anos, Ogum retornou a Irê, tá? Quando Ogum retornou, ele estava diferente, então estava mais velho. As pessoas que moravam nessa cidade, nesse vilarejo, povoado, cidade até é errado dizer, porque era um vilarejo, vou dizer assim, era um povoado, né? Então o Ogum não foi conhecido, não era conhecido, né? E as pessoas, naquele momento, naquele dia, elas estavam sob um preceito religioso, tá? Que era ficarem em silêncio. Ninguém podia falar entre si, tá? E nem com outras pessoas, outros estrangeiros que viessem naquela cidade. Aí Ogum começou a saudar aquelas pessoas, né? E perguntar se estavam bem, e fazer várias perguntas e as pessoas não respondiam, tá? Inclusive existe até um vídeo na internet de uma série que passou num canal aí, de repente eu boto para vocês aí embaixo, tá? O link desse vídeo que conta mais ou menos essa história. Aí o Ogum começou a fazer pergunta para o povo, aquele povo que vivia ali naquele povoado, tá? E as pessoas não respondiam aquilo, tá? Algumas pessoas contam a lenda que foi o próprio Ogum, antes de sair, quem criou aquele dia. Ogum disse que dia tal, tá? Segundo lá o calendário que eles tinham, que no dia tal as pessoas entrariam em preceito e ninguém ia conversar com ninguém ia responder para ninguém, tá? Até certa hora da tarde, tá? E aí Ogum começou a ficar bravo, tá? Ogum ficou indignado, que ele perguntava coisas para as pessoas não respondiam. Nem as crianças, nem os jovens, nem os adultos, nem os velhos. Aí Ogum ficou furioso, tá? E aí, assim, ó, algumas pessoas colocam assim, ó, Ogum Onirê, né? Características: impulsivo, tá? Impaciente e orgulhoso, tá? Mas Ogum Onirê, o Ogum Orixá, ele, para nós na Umbanda, o orixá não tem característica negativa. Isso são características dos filhos, tá? É isso que eu tô
tentando dizer já em 2 vídeos, o orixá não tem característica negativa. Essas características negativas são dos filhos, tá? E aí o que acontece? Ogum, né, o ancestral ilustre, vai e começa a matar as pessoas, tá? Alguns dizem que ele matou todo o povoado, tá? E outros dizem que matou muitas pessoas, tá? E aí, de uma hora para outra, chega o filho dele. O filho o filho dele, que Ogum tinha colocado no trono. Lá no início, que eu contei a história para vocês, tá? Ogum destituiu o rei daquele povoado e colocou o filho dele. Aí o filho dele chegou ali e viu aquele monte de gente morta e reconheceu o pai dele, né? Filho sempre conhece o pai reconhece sempre o filho, né? Pelo menos é o que a gente espera. Então ele reconheceu e perguntou: meu pai, por que isso? Por que esses aldeões estão mortos? Aí Ogum disse, né? Eu matei porque eles me desrespeitaram. Esse povo não me desrespeitou. Eu perguntava coisas para eles e eles não me respondiam. Meu pai, o senhor tá errado, tá? Eles estavam em preceito, tá? Eles não podiam falar um com os outros nem com os estrangeiros que chegavam no povoado, né? Eu acho assim que colocar a cidade de Ire é muito forte, tá? Porque a definição de cidade pelo número de habitantes fica meio complicado, né? Se a pessoa for lá estudar mesmo a lenda, tá? Tem que estudar, tá? Não adianta querer inventar coisa, a pessoa tem que estudar, tá? Se a pessoa for estudar de verdade, vai ver que aqueles povoados, né, segundo a lenda, não eram de muitas pessoas, tá? Eram algumas centenas de pessoas, tá? Não, mas não era uma cidade grande, era um povoado, tá? E aí o filho do Ogum falou para ele: ah, então foi tu que matou, pai, essas pessoas? E ele disse: foi. E aí Ogum começou a raciocinar, né? Começou a cair a ficha do Ogum, né? Por isso que eu não acredito, gente. Vou me arrumar aqui na cadeira, tá? Por isso que eu não acredito nisso. Eu não acredito que o Ogum, né, ele tenha esse tipo de característica. Quase que uma ignorância, tá? Então eu não acredito, me desculpem as pessoas que acreditem nisso, que colocam atribuições negativas para um orixá. Ainda mais Pai Ogum, que eu amo tanto, né? Eu, como filho de Xangô, eu adoro o Pai Ogum. Todos os orixás eu gosto. Então eu não acredito nessas classificações, né? Respeito, a gente tem que respeitar, como eu falei, a gente tem que respeitar, mas acreditar é outra história, tá? Então Ogum disse assim: pô, eu usei a minha espada para matar vidas inocentes, tá? E aí que entra o ensinamento, aí que entra a parte pedagógica que algumas pessoas não relatam, né? Algumas pessoas não relatam, pessoas contam a história até aí. Aí o que acontece? Ogum fica envergonhado, fica triste e algumas pessoas dizem que ele se mata, tá? Na lenda original, se for pegar lá a lenda original, ler o original, tá? Ele diz a lenda que ele se enterra, né? Que ele começa a se enterrar na areia e ele vai para Orun. Orun seria o céu, tá? O Orun é o céu, tá? Céu dos orixás, onde vivem os orixás, tá? O Aie é a terra e o Orun é o céu, tá? Então é basicamente isso. Então tem Ogum Onire, Ogum, rei da cidade ou do povoado de Ire, que é derivado dessa lenda. Então as pessoas, os filhos de Ogum que tem essa passagem com Ogum Onire, tá? Tem essas características aí, que são quais características? Impulsivo, impaciente, orgulhoso, um pouco violentos, né? Só que não tem nada a ver com o orixá. Na Umbanda não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Na Umbanda de raiz, na Umbanda branca, não tem nada a ver, tá? Ogum não é o orixá, Ogum não é aquele homem, aquele cidadão, tá? Que viveu, aquele ancestral ilustre que viveu naquilo lá. Para nós, o Ogum é uma força, tá? É um espírito superior, como eu falei no outro vídeo. Então é assim, tá? As lendas, tá, não servem para colocar características negativas nos orixás, e sim para mostrar aos filhos, através de ensinamentos, tá? Através dos ensinamentos que as lendas, tá, passam para eles terem um comportamento melhor, tá?
Então, a gente vai ver assim, vai pensar, tá? Vamos botar assim, as filhas de Oxum, tá? As filhas de Oxum, então, algumas pessoas dizem que Oxum incentiva as suas filhas que são vaidosas. Não, gente, não é nada disso, tá? Pelo contrário, tá? Oxum não incentiva. Pelo contrário, o orixá Oxum, a força, tá? A vibração de Oxum, ela incentiva as suas filhas a equilibrarem isso. É importante a pessoa ter vaidade? Sim, até certo ponto. Por isso que eu digo equilibrar, tá? Não estou dizendo tirar tudo fora, não é isso, tá? Então, os orixás na Umbanda têm esse objetivo, equilibrarem algumas emoções, alguns automatismos que os seus filhos apresentam, tá? E não, como algumas pessoas falam aí, no orixá tal tem tal característica negativa, então eu posso ter. Não, não é por aí, tá? Então a gente vê às vezes mesmo, um exemplo, tá? Algumas filhas de Oxum que gastam mais do que tem, né? Com roupas, com apetrechos, sapatos, esse tipo de coisa assim. Por quê? Porque pela questão da vaidade, né? Então, onde entra o orixá nisso? O orixá faz com que a pessoa, a força do orixá, o axé do orixá, dentro da Umbanda, pelo menos a Umbanda que eu cultuo, tá? Ele vem para equilibrar a pessoa, para a pessoa não ultrapassar o limite. Um outro exemplo, isso com todos os orixás, tá? Os orixás, o objetivo dos orixás é isso, reequilibrarem sentimentos, automatismos, características negativas que nós temos, tá? As filhas de Yansan. Yansan não incentiva a instabilidade de suas filhas, pelo contrário, ajuda aquelas filhas que são impulsivas e instáveis a se harmonizarem, a retornarem ao equilíbrio ou se estabilizarem, tá? Então, a partir desse momento, vocês já sabem qual é o objetivo dos orixás, tá? Na Umbanda, nessa Umbanda que eu cultuo nesse segmento, tá? Então, quando alguém falar para você assim, tal orixá, né? Tem tal característica negativa. Não, o orixá não tem característica negativa. O que tem característica negativa são os ajoguns, tá? São vários ajoguns, eu não sei quantos são 10, 7, 13, eu não me lembro bem agora aqui, né? Então não tem nada, não existe isso, tá, gente? Uma coisa importante assim que a gente sempre deve pensar, tá? Quando a gente está se tratando de espírito superior, tá? Isso eu vou repetir quase que pela 100ª vez, tá? Espíritos puros, espíritos superiores, espíritos iluminados, tá? Eles não têm características negativas humanas, tá? Não é lógico isso, tá? Um espírito superior que tem um grau superior de evolução tem características negativas. Ou ele tem essas características negativas e está numa condição, tá? Inferior, não de um espírito puro, ou ele é um espírito puro e já abandonou algumas materialidades e automatismos negativos do ser humano. Gente, era isso aí, tá? Reflitam sobre isso. Eu vou colocar um link aí para vocês verem o vídeo, tá? É um vídeo antigo, acho até que está em preto e branco ainda, tá? Quem gostou do vídeo, da explicação, curtam aí lá no nosso canal Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, tá? A gente tem também a nossa fanpage no Facebook, que é também Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca. Então, curtam, tá? Quem acha que esse vídeo deve ser compartilhado para alguém que precisa ouvir essa história, peço que compartilhem o vídeo e se inscrevam no nosso canal para ajudar a gente a continuar com esse trabalho, tá? Eu não publiquei nessa última terça-feira, tá? Na quinta-feira eu não publiquei, eu publiquei depois porque eu tive problemas técnicos, tá? Mas eu pretendo publicar vídeos terças e quintas, tá? 2 vezes por semana. Então tá, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês.